Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje está comigo um trabalhador lá da Sociedade Espírita, Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. Eu já trouxe aqui a Leisa, já trouxe o Lucas, já trouxe a Mariângela e hoje eu trago o Michael Oliveira. Michael, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre um assunto muito interessante. Na verdade, não é sobre um assunto, é sobre um livro. E esse livro chama-se A Caminho da Luz. É um livro escrito por Chico, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, escrito em 1938, mas que traz uma trilogia, digamos assim, desde o planejamento para a criação do planeta Terra até os dias, digamos, até os dias de hoje. Michael, seja bem-vindo, como já te disse, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Olá a todos, amigos do programa Palavra Espírita. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a doutrina, um pouco sobre a obra do livro A Caminho da Luz, né? Que vai nos esclarecer algumas coisas, desde a concepção do nosso mundo, do nosso planeta, né? À luz da doutrina espírita, pela psicografia de Chico Xavier, que vem ajudar nós a entender, então, um pouco sobre essa concepção do nosso planeta. Eu ia te perguntar, para te falar um pouquinho a respeito do que é o livro A Caminho da Luz. Mas, de certa forma, tu já disse, mas se tu quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Vamos lá. O livro A Caminho da Luz foi escrito em 1938. A primeira edição dele é da FEB de 1938. É um período, naquele período de iminência da Segunda Guerra Mundial, né? Ele trouxe algumas informações. E ele vem contar, então, sobre a concepção do planeta, como que o nosso Jesus Cristo, ele vem, então, nos trazer essas informações de como o planeta foi criado desde a concepção, a importância que os amigos espirituais estiveram, né, na construção do nosso planeta. E como é que, depois da concepção, Jesus combinou lá com a sua equipe, e como é que foram esses primeiros tempos, digamos assim, no planeta Terra? O nosso planeta, ele vai ter origem, né, a obra diz, na nebulosa solar, que é um lugar do planeta, um lugar do universo, onde nós temos a origem do sistema solar. Quando Jesus teve essa missão, digamos assim, de criar um novo mundo, ele vai lá, então, reúne alguns colaboradores que também são Cristos, né? Inclusive está escrito no primeiro capítulo do livro da existência desse grupo de seres angelicais, chamados espíritos puros, que são Cristos também, e eles têm papel fundamental na criação dos planetas. Eles também cooperam com Cristo em várias situações, né? Então, quando Cristo traz essa porção de terra latente, de
de energia lá daquela região da origem do sistema solar, ele traz aqui e começa a modelar isso. Essa modelagem, ela é feita por várias mãos, digamos assim. Esses amigos de Cristo, eles estão subdivididos, digamos assim, entre várias categorias. Existem Cristos que são designers, que são geneticistas, que são engenheiros, que fazem um papel muito importante durante a concepção desses planetas, digamos assim. Então, nos primeiros momentos da Terra, vai ser quando Jesus está preparando o planeta para que se tenha vida, né? Michael, depois que houve o surgimento do planeta Terra, como é que surgiu a vida no planeta? O livro nos traz a informação de que existe no orbe terrestre, né, alguns amigos que auxiliaram Jesus nessa empreitada, digamos assim. Tá? São alguns chamados Cristos também. Eles vieram auxiliar na formação da vida na parte de geneticistas, engenheiros, certo, né? Então vieram colaborar com Jesus Cristo ali, para que pudesse colocar então condições para se habitar no planeta. Então a formação dos oceanos foi um dos primeiros momentos da Terra. Aqueles vapores aquosos foram se aglomerando, a criação da água, né, os oceanos. Posteriormente, então, Jesus trabalhou para que a pressão atmosférica desse condição para a vida na Terra. Depois ele trabalhou na condição da Lua, também é muito importante, porque ela vai ela vai contribuir no movimento de translação da Terra, que é como se fosse um contrabalanço de que a Terra, após o período de 365 dias, ela continua na sua órbita normal. Então, depois que acontece toda essa preparação, todos esses preparativos, então, na formação dos oceanos, Jesus e toda essa companhia que ele tinha dos Cristos, ele derrama fluidos cósmicos sobre o planeta Terra. E aquele fluido, ele cobre toda a superfície da crosta, né? Inclusive dos oceanos, e começa a aparecer o protoplasma. Aquele é o primeiro momento da vida na Terra. Depois disso, começam então as primeiras formas de vida, que são proteínas, que são as amebas, que vão dar origem a alguns crustáceos que vivem no fundo dos oceanos, né? E posteriormente, quando já há a criação de vegetação ao redor da crosta, e que já há a possibilidade de ter oxigênio nessa crosta, alguns crustáceos migram para a parte da superfície e já começam então a ter a vida fora da água, digamos assim. Certo. E bom, depois imagino que vieram aqueles animais que a gente conhece, dinossauros e por aí afora. Mas eu quero chegar lá, e o homem? Como é que o homem surgiu? Certo. O homem, ele vai ter origem no chamado os grandes primatas, os chimpanzés que nós conhecemos. Ele foi evoluindo, né, geneticamente, até virar que ele tivesse condições, né, de ter vida, inteligência, enfim, assim, nesses chimpanzés. Sim, nós estamos falando, foram evoluindo ao longo dos milhões de anos. Milhões de anos, cerca de 3 milhões de anos, assim. Então, quando nós vamos falar sobre o homem, nós também vamos passar pelo surgimento dos neandertais, né, que são os primeiros momentos de vida e que têm as primeiras noções de inteligência entre aquelas tribos ali. Uhum. Michael, num subtítulo do livro aqui, fala as raças adâmicas. O que seriam realmente essas raças adâmicas? As raças adâmicas, digamos que eles estão
impregnados no consciente daqueles espíritos que migraram de Capela para a Terra. Né? Que é Capela? Capela é um planeta de um outro sistema solar, né? Sim. Que estava passando por um momento de regeneração e haviam milhões de espíritos que estavam atrapalhando a evolução daquele planeta, vamos dizer assim, e eles precisavam ser exilados, transportados para um outro planeta que desse condições deles se elevarem moralmente, né? Poder se elevar moralmente. Eles foram transferidos para o planeta Terra, né? Então eles chegaram aqui na época dos Neandertais, né? Então são muito primitivo mesmo, nós éramos um mundo primitivo e eles chegaram aqui para para se regenerar, tá? Então essa consciência de paraíso perdido ficou impregnado naqueles povos que vieram de Capela, né? E foi parar nas páginas da Bíblia essa história do Adão e Eva que foram expulsos do paraíso e porque pecaram e porque acabaram sendo expulsos e transportados para um outro planeta. Essas seriam então as raças adâmicas, aqueles espíritos irmãos que vieram do planeta de Capela. Quer dizer, eles vieram de Capela para formar os Neandertais e foram evoluindo aqui na Terra até chegar, inclusive, pelo que eu li no livro, as raças egípcias, a inteligência eles tinham, eles não tinham o aspecto moral desenvolvido, né? Exatamente. Eles trouxeram aquele lado intelectual muito desenvolvido, mas faltava aquele lado moral, né? Aquele lado da consciência, da fraternidade. Então, em algumas literaturas nós vamos encontrar que esse povo de Capela, ele chegou no nosso planeta e regrediram moralmente cerca de 35 mil anos para trás, né? Como se viessem, eu não consigo imaginar em que momento da nossa história evoluía voltar 35 mil anos para trás. Né? Perfeito. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Mas o nosso intervalo é 1 minutinho e a gente já volta falando com o Michael a respeito do livro A Caminho da Luz. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E eu estou batendo um papo hoje com o Michael Oliveira, da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto, falando sobre o livro do Chico Xavier, A Caminho da Luz. E a gente já bateu um papo, o Michael já explicou as coisas a respeito da formação do planeta Terra. E nós já falamos ultimamente, no final do primeiro bloco, a respeito dos egípcios. E agora eu te pergunto o seguinte, Michael. Índia, que é atualmente considerado o povo mais antigo do planeta Terra. Isso.
A Índia, nós vamos falar sobre ela no seguinte: veio trazer contribuições para nós sobre como conviver em sociedade, né? São os primórdios de sociedade. Porém, esse é um povo muito orgulhoso. Esse foi um dos motivos que fizeram eles serem exilados de Capela, né? Como a gente tinha falado anteriormente no outro bloco, tá? Quando eles chegaram aqui, por ter essa premissa de orgulho e tentar se prevalecer sobre as raças, eles começam então a constituir castas, né? Porque eles chegaram aqui numa evolução maior, então encontram aqueles aborígenes, digamos assim, né? Então eles se prevalecem daqueles povos e se sobrepõem a eles em castas, né? Posteriormente, então, esse povo da Índia, ele vai em direção à Europa, né? E começa a povoar a parte da Itália, começa a povoar parte da França, né? E os lados do rio Reno, que seria a parte hoje da Alemanha e Países Baixos, né? Então, esse povo, ele se endivida, né? Por ter muito orgulho, ser muito orgulhoso, e tentar sobrepor-se sobre as outras nações. É o que a gente vê hoje mais direcionado no povo da Europa, né? Esse aspecto. Michael, e com relação ao povo de Israel e a preparação para o cristianismo, que o livro também aborda esse aspecto? Sim. O povo de Israel sempre foi um povo muito forte e de muita fé, né? Então, liderado por Moisés, então ele tem o seu momento lá na história, né? E ele começa então a preparar esse povo para receber o Messias, Jesus, né? Ele era um médium muito, ele tinha mediunidade muito elevada, então ele recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, né? Baseado nos preceitos de que existia um Deus único, e essa é um dos preceitos da primeira revelação. E ele também, naquela época, ele orientava o povo na chamada lei mosaica. Na medida que aquele povo necessitava, ele então tentava orientar através daqueles 10 mandamentos que ele tinha, a chamada lei mosaica. E foi ele que, digamos assim, iniciou a preparação para o cristianismo que viria posteriormente. Exatamente. Tanto que Jesus escolheu então esse povo para poder nascer posteriormente, né? E continuar então a semente que Moisés vinha plantando ali de Deus único. E ele ainda reduziu aqueles 10 mandamentos, digamos assim, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Reduziu apenas dois mandamentos. E aí surgiu Jesus. O que o livro fala a respeito? O Jesus, ele disse o seguinte no livro: ele não quer recontar a história de Jesus porque ela é muito ampla e muito significativa. Mas Jesus, nós sabemos que ele vem para consolidar aquela história de amor, né, e fraternidade que já vinha sido lançada no tempo assim, pelos outros, por Moisés e pelos outros profetas. Isso é. E aí surgiu um tal de Sócrates. Qual é o papel do Sócrates nessa história toda aí? Sócrates, ele surgiu na Grécia, né? Sim. Ele tá lá ele surgiu na Grécia. Na verdade, Sócrates surgiu 400 anos antes de Cristo. Exatamente. Eu que me antecipei e te fiz a pergunta antes a respeito de Jesus. Sim. O Sócrates, o livro fala o seguinte, que ele é um cristão. Ele realmente foi um dos primeiros cristãos. Mesmo sem conhecer Jesus. Isso, Durante um período de evolução da nossa civilização, Jesus então libera uma pleiade de espíritos pensadores, né, que pudessem reencarnar então, para que a gente pudesse pensar mais, para a gente pudesse interagir com as artes. E Sócrates vai nascer nesse período então, pré-Cristo, e ele
foi combatido por quê? Porque ele levava às praças públicas palavras de amor, fraternidade, caridade, e ele começava então a falar para o público infanto-juvenil, até que a Grécia não gostou desse assunto que ele estava fazendo muito ali, né? E ele foi combatido então e levado à morte. Já falamos de Jesus, Sócrates, e vamos chegar no Paulo de Tarso. Qual a importância do Paulo de Tarso no cristianismo, na história do cristianismo de lá até agora, né? Sim. O Paulo de Tarso, ele, a princípio, ele combatia os cristãos, né? Certo. Então ele tem aquela revolta, porque ele perdeu o amor da sua vida, né? Então ele tenta colocar toda a sua revolta em cima daqueles primeiros cristãos, né? Então quando ele propõe que ele vai caçar os cristãos, ele sai então perseguindo no deserto até que ele encontra Jesus, né? O Espírito de Jesus, porque Jesus já havia desencarnado, né? E ele pergunta para Jesus, o que tu queres que eu faça? Né? O que eu vou fazer? Me dá uma luz. Me dá uma luz, porque Jesus pergunta para ele, mas por que tu me persegues? Né? E ele fica atônito, e os companheiros que estão com ele do lado ali também ficam sem saber o que falar. Daí ele recebe as orientações de Jesus, e o livro vai contar também que ele fica cego por 3 dias, né? E é levado então à igreja para que ele consiga conversar com Ananias lá. E quando ele recebe essas orientações, então ele percebe que Cristo, ele é amor, ele é caridade e ele é esperança. Assim traduz o livro traduz o Paulo de Tarso: fé, caridade e esperança. Já falamos dessas 3 personalidades, agora vamos falar sobre mais uma, Francisco de Assis. O que o livro fala a respeito? O Francisco de Assis, ele é um presente de Cristo para a humanidade. Para a humanidade, né? Então se passaram cerca de 600 anos, acredito, que tem na obra ali, em que houveram a Inquisição, em que houve todas aquelas perseguições, né? E o livro diz que o mundo perdeu 600 anos de evolução durante esse período. E o passar do tempo, a igreja foi se tornando aliada do governo, né? Então buscando alimentar o seu patrimônio. Então tudo que era conquistado à custa de sangue era porque estava sendo conquistado em nome de um Deus, né? Então naquele momento deturpado da sociedade, Cristo pede então que um dos seus apóstolos mais fiéis, né, reencarne como Francisco de Assis, né? Dessa forma, ele vem então recuperar a Igreja Católica, que perdeu totalmente o seu foco, né? Naquele momento era só ouro, era posses. Para te assistir uma missa, tu teria que entrar na grande sociedade, tu teria que ter posses para te comprar um lugar na igreja, né? Imagina isso, totalmente desviado da doutrina do cristianismo. Então, o Francisco de Assis vai nascer na região da Úmbria, né? E ele vai nascer numa família rica, uma família muito rica, que vendia tecidos, e ele perde então totalmente o interesse pelas coisas materiais, porque ele entende que o que ele tem deve ser dado aos pobres, e posteriormente na sua jornada a gente vai ver muito amor e caridade, né, junto com a sua companheira Joana lá, né? Joana. Uhum. Ele vai Clara de Assis. Joana para nós espíritos. Isso, Clara de Assis. Clara de Assis, Então ele vai abrir as portas daquela igreja para aquelas pessoas que não conseguiam entrar porque não tinham posses ou porque ficavam do lado de fora assistindo a uma missa, né, nos templos. Ele vai abrir as portas da igreja para aquele povo pobre, aonde as pessoas não tinham comida, não tinham um lugar para ficar,
Então é nesse momento em que ele não consegue mudar o pensamento da doutrina da Igreja Católica naquela época, então ele funda, digamos assim, o que hoje a gente conhece como a Igreja Franciscana, né? Que tem esse preceito, pobreza. De pobreza, isso. Tá, a produção está me dizendo que faltam 1 minuto e meio para o término do nosso programa, mas eu não poderia deixar de te fazer a seguinte pergunta. O que o livro fala a respeito de Kardec? Kardec, ele, para nós espíritas, né, ele vem trazer então a nossa terceira revelação, que é o nosso Evangelho. Primeiro foi Moisés, segundo Jesus, terceiro Allan Kardec. Isso é a doutrina espírita, né? A doutrina espírita. Isso aí. Allan Kardec então vem numa época em que estava acabando aquele período da Revolução Francesa e tal, né? Então ele vem para que ele entregue para nós então essa terceira revelação. Por quê? Porque havia um período muito escuro de guerras, de combate, muito sangue naquela época na França. Então já era o momento e vários espíritos de luz clamavam para Cristo que ele enviasse o Consolador novamente, para que as pessoas tivessem de novo um contato com a palavra de Deus, para que eles pudessem novamente entrar em contato com a palavra de Jesus, né? E pudessem então se regenerar, porque eles já estavam caminhando novamente em num outro caminho que não era o que Jesus havia previsto para nós. Perfeito. Bom, gente, infelizmente, o livro A Caminho da Luz é um livro muito amplo e eu aconselho quem tiver interesse na história, não só da humanidade, mas na história do mundo, que leia o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É uma obra simplesmente maravilhosa. Para bater um papo com o Michael, aqui eu li esse livro 2 vezes, mas se cada vez que a gente lê, dá vontade de ler uma outra vez. Então, aconselho, livro A Caminho da Luz. E dizendo isso, eu quero agradecer ao Michael e dar para ele os últimos e derradeiros 15 segundos para te dizer as tuas palavras finais. Eu queria agradecer a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, falando um pouco sobre o livro A Caminho da Luz, para que a gente possa entender que desde o momento anterior à concepção do planeta, nós estamos sendo conduzidos por mãos maravilhosas, essas mãos dos Cristos, né? Sobre o comando de Jesus Cristo. Então, tudo que nós vivemos hoje está vindo pela tutela do Mestre. Então, que a gente tenha fé e acredite que um mundo de regeneração ele está chegando e nós temos muita capacidade de evoluir ainda posteriormente. Ao longo dos tempos. Marco, te agradeço, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, certo? Obrigado a todos. E assim chegamos ao final do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.